sessão ordinária da Câmara e convido o secretário a proceder à leitura da ata de número 1267. Ata de número 1267. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2016, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo de Coqueiros do Sul, realizou-se sessão ordinária que contou com a presença dos vereadores Delcio Belinde, Lamar Antônio Zambiase, de Morbanes Carpim da Rocha, Ilgo Dalvo Dica, Livanor Rossi, Maria Rosane Bancho, Natânia Leite, Paulo Bétimo e Rogério Inácio de Burgo. A presidência declarou aberta a sessão e convidou o secretário para que fizesse a leitura da ata de número 1266, que foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após, o presidente convidou a vice-presidente para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o secretário procedeu à leitura do expediente da sessão, onde constava o ofício GPC de número 8 de 2016 e uma indicação de autoria da vereadora Maria Rosane Bancho. Não havendo mais matéria, passou-se para o espaço destinado ao grande expediente, onde a vereadora Maria Rosane Bancho comentou sobre a sua indicação que, em virtude da proximidade da safra, a estrada de Colônia Rabelos ser um local de bastante trânsito, pois é por ali que escoa a maior produção do município, para Passo Fundo. A vereadora fala ainda dos inúmeros pedidos feitos por munícipes em virtude da colocação de som e microfones na unidade básica de saúde, para que os mesmos, enquanto aguardam pelo atendimento, possam ouvir os noticiários. Também falou em relação aos calçamentos no município estariam bastante abandonados e que cada morador cuidasse dos mesmos em seus terrenos. O vereador Delcio Belinde comentou sobre a indicação da colega Maria Rosane, onde o mesmo fala em relação ao passeio público no município, onde cada um cuide do seu, e que os que não tenham condições para fazer um calçamento, que o mantenham limpo, em condições de tráfego. O vereador comenta também que consta na pauta um parecer sobre a indicação, o qual chama a atenção do mesmo, que frisou que para haver um parecer, a indicação deveria ter sido lido, dizendo o que o assessor jurídico e o presidente da casa estariam passando por cima do regimento, onde o vereador diz que o parecer é de cunho extremamente político e que realmente pode ser que não sabe interpretar muito bem, mas pelo pouco que entende sabe que esse parecer só poderia ser lido depois de que todos obtivessem o conhecimento da indicação, pois a mesma não teria sido lida na sessão. O vereador Ilgo Odalvo Dickl acha que estão sendo usadas palavras árduas e que o colega Delcio falou a respeito do regimento, o mesmo interpreta de uma maneira diferente. Ilgo ainda parabenizou o assessor jurídico por estar cumprindo o regimento e logo após leu o artigo 110 do regimento interno. Os vereadores Rogério Inácio de Liburgo, Ivanor Rossi e Paulo Bétimo desistiram de sua manifestação. Realizou-se o intervalo regimental, encerrado o mesmo, passou-se para a ordem do dia, onde o presidente convidou o secretário para fazer a leitura de uma indicação de autoria do vereador de Morbanes Carpim da Rocha, e em seguida convidou o assessor jurídico para que fizesse a leitura do seu parecer. Logo após a leitura, o parecer da indicação foi lido, o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Dando sequência, foram lidos e colocados em discussão o projeto de lei de número 001/2016, que foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários.
O projeto de lei legislativo número 002/2016 foi aprovado por unanimidade de votos. O projeto de lei legislativo número 013/2016 foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. O projeto de lei número 004/2016 foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Encerrada a matéria da ordem do dia, entrou-se no espaço destinado às explicações pessoais, onde a vereadora Maria Rosane Vancho usou do espaço dizendo que o colega Ilgo gosta de frisar em vereadores de situação e vereadores da oposição, mas que todos os 9 vereadores foram eleitos para trabalhar para a população. E já que se fala em oposição a um munícipe que há 8 ou 9 meses faz um pedido à oposição que o insistiu a fazer um pedido na Secretaria de Obras e até o momento o mesmo não foi feito. O que a mesma garante que neste ano o serviço será realizado em virtude de ser um ano político. E gostaria que fosse informado quando o mesmo será realizado. O vereador Ilgo cruzou da tribuna para dizer que o assunto referente à estrada do Sr. Alceolão entrou apenas na semana anterior em um polêmico pedido de informação. Ainda disse que aquele que falam que trabalham para o município estariam no momento então se ausentando de suas cadeiras. E falou ao Sr. Alceu, disse que irá procurar a Secretaria de Obras fazendo a sua parte e em seguida irá lhe retornar. Não havendo mais inscritos nas explicações pessoais, encerrou-se a reunião e os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária que será realizada no dia 22 de fevereiro às 15 horas na sede do Poder Legislativo. Nada mais. Está em discussão a ata de número 1267. Senhor Presidente, essa ata eu gostaria que, onde diz o número dos projetos que foram aprovados com 5 votos favoráveis e 4 contrários, que fosse colocado não só o número do projeto, mas sim a proposta do projeto. Eu acho que seria importante, porque se um dia desses precisar de alguma informação da ata, vai ter só o número do projeto legislativo e nós vamos ter que procurar nos arquivos qual era o projeto. E assim se colocar o projeto número tal, que fala sobre a reposição salarial dos vereadores, reposição salarial do prefeito e vice, reposição salarial dos secretários. Gostaria que fosse colocado junto na ata. Continua em discussão. Senhor Presidente, colegas vereadores, gostaria que constasse também, no final da ata, em que eu fiz o pedido de prorrogação da sessão, onde que o presidente não cumpriu o regimento e não colocou em votação, gostaria que isso constasse na ata. Continua em discussão. Eu coloco em votação. Com a correção. Continua em discussão. Senhor Presidente, Vereador, é o seguinte, as atas, como elas foram feitas sempre, continua fazendo como elas sempre foram feitas. Colega vereador Nelson, acho que eu não passei por cima do regimento quanto ao encerramento da ata. Enquanto ao teu colega vereador Timorvan colocou, acho que é possível com algumas mudanças, mas quanto à questão do encerramento, o regimento permite. Então, Senhor Presidente, uma questão de ordem, só gostaria que constasse na ata que a sessão não foi prorrogada. A questão do regimento vamos discutir depois. A sessão não foi prorrogada, quero que conste na sessão que a sessão foi encerrada sem a manifestação das explicações pessoais, que foi encerrada com a autorização do senhor. não, isso não vai acontecer. Coloque em votação a ata. Senhor Presidente, já uma questão de ordem.
como a Vossa Excelência disse que não vai acontecer, e é para cumprir com o regimento, e é sempre, como disse o vereador, colocar o que já aconteceu e o que foi no manifesto usado, as palavras, o vereador Nelson se manifestou, ficou gravado. Então, o manifesto de cada vereador gostaria que fosse colocado realmente na ata, que daí não está passando por cima do regimento. Agora, se não for colocado, aí sim nós estamos passando por cima do regimento. Era isso. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Como deu empate, eu desempato favorável. Então, favorável é ata 5-4. Passamos para o expediente. Convido a vice-presidente a proceder à leitura do trecho da Bíblia. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles deram certo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Passamos para o expediente da presente sessão. Convido o secretário a proceder à leitura do expediente da presente sessão. Ofício GPC número 011/2016. Coqueiros do Sul, Rio Grande do Sul, do 7 de fevereiro de 2016. Para o vereador senhor Dilamar Antônio Zambiase, antigo presidente do Poder Legislativo Municipal nesta cidade. Senhor presidente, apraz-nos cumprimentar a Vossa Senhoria na oportunidade em que aproveitamos para encaminhar o projeto de lei 02/2016 a fim que mereça apreciação e posterior aprovação dos nobres edis, integrantes desta colenda Casa Legislativa. Sendo o objetivo do presente ao ensejo reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Valoir Chapuis, vice-prefeito municipal no exercício de prefeito municipal. Projeto de Lei número 012/2016 autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professor e dar outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e ilustres vereadores municipais, apresentamos o indústrio projeto de lei a fim de que mereça a atenção e a aprovação dos integrantes desta coleta Casa Legislativa. Trata-se de autorização para o Executivo Municipal realiza a contratação emergencial de um professor de ciências para atuar na rede municipal do ensino agora do início do ano letivo no mês de fevereiro até 31 de março de 2016, quando a titular do cargo retorna ao trabalho. A necessidade da contratação deste professor é necessária para não prejudicar o bom andamento do início do ano letivo, tendo em vista que a professora Ana Ren Britsky, titular do cargo, encontra-se em licença maternidade até 2/3/2016 e, vindo este prazo, irá gozar férias regulamentares pelo período de 30 dias. Portanto, faz-se necessária tal contratação para substituí-la neste período. Afirmamos que está dispensado o impacto financeiro orçamentário pelo fato de que as dotações de despesas já estão previstas no orçamento vigente para o exercício 2016, instituído por meio da Lei Municipal número 1989/2015. Sendo o objetivo do presente ao ensejo, reiteramos nossas cordiais saudações e nos colocamos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários. Atenciosamente, Valoir Chapuis, vice-prefeito municipal no exercício de prefeito municipal. Ofício SMS 011/2016, Coqueiros do Sul, 18 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente, na oportunidade em que lhe cumprimentamos, vimos por meio deste solicitar a realização de audiência pública junto à Câmara Municipal
para o dia 29 de fevereiro de 2016, às 14 horas e 30 minutos, para apresentar o relatório de gestão da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2015, conforme determina a legislação. Sem mais, reiteramos nosso apreço e estima. Atenciosamente, Dália Ana Dutra, Secretária Municipal de Saúde. Moção. O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que seja oficiada moção de congratulações parabenizando o Executivo Municipal pelas inaugurações ocorridas no mês de janeiro deste ano na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Xadrez e da Comunidade de Rio Atiaçu. No Distrito de Xadrez, a Unidade Básica de Saúde conta com uma nova estrutura com 300 metros quadrados, construídos com recursos conquistados junto ao Fundo Nacional da Saúde e com recursos próprios do município. Já na comunidade de Rio Atiaçu foi realizada a reforma e ampliação do pavilhão comunitário, sendo que a nova estrutura beneficiará a comunidade local, onde o pavilhão conta com 342 metros quadrados, construídos também com recursos próprios do município. Sala das Sessões, de 15 de fevereiro de 2016. Autor, vereador Hildo Dickel, subscrito pelo vereador Gilmar Zambiase e Paulo Betti. Gostaria de colocar aos colegas vereadores que o projeto número 012 de 2016, que é o projeto de contratação da professora, né? Visto que as aulas já começaram, ele foi lido e vai ser aprovado nesta sessão. Vai ser colocado em votação. Encerrada a leitura do expediente, passamos para o grande expediente. Conceda a palavra ao vereador de Morvães Capim da Rocha pelo espaço de até 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, doutor Luir, Simone e todas as pessoas aqui presentes, minha saudação especial a todos. Senhor presidente, relacionado à nossa ata que foi aprovada recentemente, quero dizer que a colocação do colega vereador Ivanor está correta, dizendo que, como sempre foi feito, então que continuasse fazendo. Mas não está sendo assim. Nós sabemos que as palavras que os vereadores falam aqui são resumidas e daí colocar na ata. Não tem como escrever tudo que nós falamos aqui, mas é resumido o assunto de cada vereador. Cada projeto é resumido e colocado o principal do projeto para todas as pessoas que escutam estar mais a par do que aconteceu. Mas se Vossa Excelência diz que vai cumprir com o regimento interno, então vamos cumprir com o regimento interno. Não só de partes que interessam a Vossa Excelência, de partes que interessam o jurídico, mas vamos fazer com que realmente o regimento interno dessa casa seja cumprido por partes, todas as partes. Não só porque o que é de interesse da situação. Não precisa olhar para a situação em oposição. Olha pelo regimento que está escrito. Esse regimento foi criado em 92, 93. E se está tudo escrito ali, porque é para nós se basear para aquele regimento e botar nas atas, nós se basear para aquele regimento que nós vamos escrever, o que nós vamos fazer ele parecer. Mas assim, ó, simplesmente o que eu estou sentindo, e todas as palavras que nós falamos aqui, só é colocado na ata o que interessa ao presidente, ou ao jurídico, ou à situação. Não vamos olhar para o lado partidário, para o lado político. Vamos colocar o que realmente a lei, o nosso regimento permite. Vereador, tu quer uma parte? Obrigado, vereador. Só por questão de ordem, então. Obrigado, vereador. No artigo 75 aqui, no nosso regimento interno, diz: excetuadas as sessões, as reuniões terão duração máxima de 2 horas, com interrupção de 15 minutos, entre o final do expediente e o início da ordem do dia, podendo ser prorrogada por proposição do presidente ou de qualquer vereador aprovado pelo plenário. Eu acho que, vereador Gilmar, isso foi uma coisa que nós discutimos semana passada, que poderia ter constado nessa ata também, onde se diz no regimento interno que existe um período para nós discutir sobre as matérias do dia,
e o período de qualquer vereador pedir a prorrogação, e daí vai partir da Vossa Excelência na concordância ou não da prorrogação da sessão. Então, se é para nós fazer isso, cada sessão que tiver que chegar próximo do horário, o presidente ou o nosso jurídico, eu gostaria de anunciar, só pessoal, nós vamos encerrar a sessão antes de terminar toda a matéria, porque o nosso horário já não permite mais. Aí nós vamos estar cumprindo o regimento. Semana passada, que não foi colocado nessa ata, chegou um ponto que a sessão estava normal, correu normal. Ali a pouquinho, quando chegou num ponto que todos os vereadores usarem a explicação pessoal, eu acho que quem vai se inscrever, se inscreveu e fala. Agora, não chegou no momento certo, Vossa Excelência permitiu que o vereador Hildo tinha se inscrito, o vereador Hildo falou e os demais não poderiam mais falar sobre aquela sessão. Não tinha como. Assim, como a Vossa Excelência disse que a sessão estava sendo encerrada naquele momento, não tinha porque os vereadores, eu me retirei, cumprindo o regimento. Não tinha mais necessidade de nós estar aqui. Então, se realmente é de Vossa Excelência a vontade do nosso jurídico cumprir o regimento interno, vamos cumprir o regimento interno, mas para todos igual. Não só cumprir o que Vossa Excelência interessa, o que é de contento do senhor. Por gentileza, faz isso, presidente. Pelo menos esse ano, já que os outros não fizeram. Convido o vereador Rogério para fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem. Senhor presidente, pela primeira vez, meu voto foi desfavorável à ata da reunião passada. Não deveria ser assim. Mas, como eu discordo do procedimento realizado e discordo do procedimento, da atitude que o senhor tomou neste momento de não atender o pedido do colega vereador, solicitando para que colocasse na ata exatamente o que aconteceu na semana passada. Para quê? Para que serve a ata? Ela é um relato das reuniões que acontecem nesse plenário. E, senhor presidente, o colega vereador Delcio solicitou que se colocasse em votação o prorrogamento desta reunião. Nem isso o senhor fez. Infringiu sim o artigo 75. Porque aqui diz: entre o final do expediente e o início da ordem do dia, podendo ser prorrogado por proposição do senhor ou de qualquer um de nós. Aprovado em plenário. Ou seja, pediu, coloca em votação. É assim que se procede. E não está acontecendo desta forma, senhor presidente. Eu vejo uma conduta autoritária desta presidência em, primeiro, não atender o disposto do artigo 75 e, segundo, não atender a solicitação do colega vereador. Hoje, vejo que há está tendo um direcionamento aonde só se faz aquilo que é do interesse. Desta forma, eu vejo que não há necessidade de ter vereadores de oposição. Quando se deixa de cumprir o regimento, está se deixando, senhor presidente, de fazer a coisa certa. Eu não estou aqui para isso e tenho certeza que os senhores também não. Então eu gostaria, senhor presidente, de que esses fatos não mais acontecessem nessa casa.
eu estou abrindo mão. Convido o vereador Elcio Melim para fazer o uso da palavra para até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, sejam bem-vindos. Venham a essa casa para ver as discussões que aqui acontecem, porque com a votação dessa ata ficou bem claro de que nem tudo o que se passa aqui nessa casa é lido no nosso programa, que deveria ser um resumo específico do que aqui nessa casa se passa. Já discutimos na semana passada, através do entendimento, a respeito de uma indicação que não foi lida, e agora novamente a respeito, eu digo aqui e afirmo, senhor presidente, ao senhor jurídico, de que o nosso regimento interno não está sendo cumprido. O artigo 117, que fala também do artigo 75, que logo após a alçada serão votados sem parecer e encaminhados à votação, que são a prorrogação da reunião de acordo com o artigo 75. Então, senhor presidente, realmente não caberia ao senhor, de forma autoritária, a mesma autoridade que o executivo usa, e muitas vezes o senhor está usando a mesma forma em dizer de que quem manda aqui é o presidente e os demais estão aqui para obedecer. Senhor presidente, não é dessa forma que o senhor está agindo corretamente, o senhor não está cumprindo o regimento interno. Eu acho que de pouco adianta, eu já li, reli, não só uma vez esse regimento interno. Já faz 8 anos, esse final do ano vai fechar 8 anos que estou aqui nessa casa, então com certeza esse regimento eu já li bastante vezes. O doutor Bruno disse que nós não sabíamos interpretá-lo. Eu acho que um pouco de conhecimento nesse período eu já tenho, doutor Coelho. E não cabe a necessidade de nós estar procurando outra assessoria jurídica ou vias judiciais de como foi me falado para resolver esses assuntos. Então, senhores vereadores, senhores colegas, a comunidade que aqui está, o nosso regimento não está sendo cumprido de acordo com a necessidade. Então, senhor presidente, peço ao senhor que o cumpra. Houve esse deslize, entendemos que houve esse deslize, pelo senhor estar iniciando a primeira vez como presidente. Mas não esqueça, nós somos 9 vereadores, nós somos 9 representantes aqui da comunidade. Fico realmente sentido em ter que ter votado contra uma ata, porque essa ata não foi o resumo fiel da nossa última sessão. Se ela tivesse sido o resumo da última sessão, com certeza ninguém estaria votando contra e o senhor não estaria precisando nem sequer desempatá-la. Mas eu não sei onde é que o senhor, através da administração, aonde que quer chegar com esse tipo de atitude. Isso não faz bem para a Câmara de Vereadores, isso não faz bem para a sociedade. Cada discussão que nós tivermos aqui, vamos estar debatendo sobre esse regimento interno. Regimento interno, o qual já faz 8 anos que eu vou findar nessa legislatura, onde que foi prometido reformas dele, foi prometida a atualização do nosso regimento, e até hoje isso não aconteceu. O doutor Luir dizia que tinha, pronto, participou em cursos para fazer isso, pago aqui pela nossa casa. O senhor foi a Brasília, participou de curso. Os vereadores participaram de curso. Todos nós, vereadores, temos ideias novas para o regimento. Mas cabe, eu sei que cabe a qualquer vereador
a reforma desse regimento, mas é a mesa diretora que o encaminha. Nós apenas podemos indicar alguma coisa. Então, senhor presidente, espero que hoje também vá, como o senhor falou, que vai em votação a contratação emergencial do professor de ciências, devido ao afastamento da professora. Eu acho que hoje também é necessário de que o pedido de informação do colega vereador de Morvan também vai em votação, porque já tramita pela terceira sessão hoje aqui. Sabe-se que tem o prazo até mais uma sessão, que são 30 dias. Só que, como eu disse, senhor presidente, gostaria de que a moeda tivesse o mesmo peso para nós 9 vereadores. Obrigado. Convido o vereador Ivanor Moço para fazer uso da palavra por 10 minutos. Saúde do presidente, o jurídico, as pessoas que nos assistem, os vereadores e vereadoras, ao vereador e ex-vereador Valdir Sacos, que está aqui presente, volto sempre para participar das sessões desse município. Sobre a ata, eu acho assim que está sendo criada uma polêmica, por causa o Diomário, o presidente da casa, pode colocar junto com a correção, coloque junto na correção. Eu não usou a palavra ali usando com a correção. Ele não usou a palavra com a correção. Eu boto em votação a ata com a correção, não falou isso? Quando o senhor botou em votação? Me concede uma parte, vereador. Senhor presidente, só que o senhor não falou assim? Eu coloquei com a correção do que o colega pediu. Não, o que o Delcio pediu. Só que... Então o senhor não falou só com o que o colega vereador de Morvan colocou, então que o vereador Delcio colocou, então não botou em votação, com a correção. Então tá, então não passei por cima disso. Eu acho assim que o nosso colega, o presidente dessa casa, está recém começando, faz o quê? 3, 4 sessões. Eu acho que tem que sentar, tem que ir se ajeitando, porque ele é novato. Vocês têm que entender isso. Ele não quer fazer para prejudicar essa casa. Jamais o presidente quer prejudicar essa casa. O presidente quer fazer as coisas certas aqui dentro, para esse município. E vocês estão criando essa polêmica em cima disso por causa de pouquinha coisa. Novos colegas, a senhora está mandada. Obrigada, vereador. Vereador, presidente, ninguém está querendo criar caso aqui, mas foi bem esclarecidas as palavras do presidente. Ele não cumpriu o regimento. O vereador Delcio pediu a prorrogação e a nossa sessão se estende às 2 horas, mas quando é pedido a prorrogação, a nossa sessão se estende em expediente, ordem do dia, explicações pessoais também faz parte da sessão. Essa prorrogação que o vereador Delcio pediu foram as explicações que faz parte da sessão. Nobre colega, eu não quero discutir o que está no regimento. O regimento está ali, todo mundo tem o seu regimento. E a casa tem o seu regimento. Está sendo aplicado, 99% do regimento está sendo aplicado. Alguma coisa passou por cima. Acontece a falha, nobre colega. Isso pode entrar o presidente que for, alguma coisa passa às vezes. É isso aí. Convido o vereador Iludique para fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade de coqueiros que nos assiste, minha saudação especial a todos. Uma discussão, eu vejo assim, infundada, né, numa ata. Colegas vereadores, quero dizer que nós aqui, quando vem os projetos para essa casa, nós temos que assumir o que nós votamos.
Mas não tem como nós nos esconder do que nós votamos aqui. Isso aí é público, é escrito, é falado. Nem todos têm acesso ao programa que está implantado nesta casa. Queria parabenizar o ex-presidente Paulo Bédio. Cada um que possa escutar as sessões pode escutar em casa, e quem não tem essas condições ou esse acesso, procure o seu representante, e que está tudo gravado lá. Deixa eu só concluir, Rogério, só porque eu já me dou a palavra. Cada um tem acesso a o que é votado nessa casa. E eu pedi do vereador colega de Morvan, nós na semana passada nós votamos o aumento da inflação, onde é votado todos os anos. Todos, sempre aconteceu. A inflação do ano sempre aconteceu. E hoje, eu não vou me esconder porque é um ano político. Nós aprovamos. 5 vereadores aprovaram e 4 rejeitaram. Se é essa campanha que querem usar para a comunidade de Rio Grande do Sul, tem que usar essa. Senhor presidente, o que o colega vereador está colocando não está em pauta. Estamos discutindo a ata que nós votamos semana passada. Não está em discussão, nós vamos discutir a ata. O vereador de Morvan não pediu para voltar os projetos da semana passada, colega vereador Rogério. Se não estou correto, me corrija que eu saí do assunto. Mas eu não quero me esconder do que nós votamos. Votamos o aumento da inflação, onde é votado todos os anos. O ex-colega vereador Palmir sabe disso, e todos os anos foi votado, e nunca foi rejeitado o aumento, e poucas as vezes o funcionalismo público recebeu 10% da inflação. Poucos anos. Bem pouquinho, não sei se tem algum. Então, colegas vereadores, eu acho que nós temos que... Eu vejo assim que está tendo um ataque pessoal contra o jurídico e um ataque pessoal contra o presidente. Pela segunda ou terceira sessão que está acontecendo, o ataque está sendo em cima do presidente do Poder Legislativo, e ainda querem que há poderismo. Eu acho que não, nós temos que encaminhar a harmonia para que nós nos respeitamos aqui dentro e nós nos respeitamos também lá fora, independente de cores partidárias. Então, senhores vereadores, eu quero deixar registrado, quem quer escutar em casa, que nós aprovamos a inflação do ano, sim, é o que foi aprovado na semana passada e que está provavelmente já disponível no site da Câmara e que podem olhar, escutar, é áudio, é vídeo, todos se manifestaram. Então lá podem escutar os trabalhos dos vereadores, quem votou contra, quem votou a favor, e quem decide isso, se nós estamos fazendo a coisa certa, não somos nós, como os vereadores falaram, é a comunidade que decide isso, se nossos trabalhos estão sendo corretos. Então é isso, quem avalia é a comunidade. Mas acho que estamos chegando no momento de nós trabalharmos com a comunidade e não só fazermos críticas. Obrigado. Convido o vereador Paulo Betil para fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor
presidente, colegas vereadores, os nossos assessores, as pessoas que nos visitam nesta tarde, a nossa saudação muito especial a todos. Sejam bem-vindos, esta é a casa do povo, onde se discute, onde se diz e se escuta. Escutava inicialmente da minha saudação especial ao ex-vereador Valmir, que foi vereador comigo por 2 legislaturas. Seja bem-vindo. Com relação a essas discussões aí, de regimento interno, de ata, disse muito bem o colega vereador Rogério que a ata é o resumo do falado. Mas ela é o resumo. No ano que passou, se não me falha a memória, aconteceu 1 ou 2 vezes que nós tivemos que prorrogar a sessão além das 2 horas. Aí então aquele procedimento lá que não entrou, a reclamação do vereador Delcio, que poderá e deverá ser revisto quando necessário com a aprovação do plenário ou não aprovação. Então nós já temos o 24º presidente desta casa, em 24 anos, e eu não conheci ainda aquele presidente que conseguiu cumprir 100% do regimento interno. E ele não vai aparecer, porque ele não existe. Nós achamos engraçado isso? Não. Simples. Por exemplo, entra um projeto de urgência de um recurso que está por vir para que se tenha recurso para que se dê faça uma contrapartida numa obra e que se deve botar de urgência. Já aconteceu muitas vezes. Isso certamente vai acontecer. Por exemplo, olha aqui, contratação emergencial do professor. As aulas começaram hoje. O pedido foi feito todo ano passado? Não. Para não ser prejudicado, isso aí estaria fora do regimento votar hoje, mas você tem que criar o bom senso e tem que se votar hoje para não prejudicar as aulas. Então eu não conheci o presidente que cumpriu 100% do regimento, e o dia que aparecesse o presidente aqui nesta casa eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer ele. O 100% não existe. Próximo, sim. Era isso. Uma colocação aos colegas vereadores, principalmente os colegas vereadores que já estão aqui da outra administração, Nelson, Ivanor, Paulo, eu, também o colega vereador de Morvan. As atas, vamos buscar a memória que a Solange fazia, 6, 7, 8 linhas. Hoje estamos escrevendo uma página inteira e mais um pouco do outro lado e não é suficiente. Mas parece que as explicações, tudo são pouco. E também, quanto à interpretação do regimento interno, colega vereador Delcio, o senhor tem uma interpretação. A minha interpretação, a interpretação do jurídico, são diferentes. Nós vivemos uma democracia. E será os pronunciamentos, declaro o fim do grande expediente e passamos para o intervalo regimental de 15 minutos.
Encerrado o intervalo regimental, passamos para a ordem do dia. Convido o secretário a proceder à leitura do expediente da ordem do dia. Parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Finanças e da Comissão da Ordem Econômica e Social. Parecer número 016/2016. Projeto de Lei número 012/2016. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial um professor e dar outras providências. Parecer. O Executivo Municipal propõe de lei com a finalidade de obter autorização legislativa para contratar de forma emergencial um professor de ciências com carga horária de 16 horas semanais para atuar na rede de ensino municipal por 2 meses até que retorna a titular que se encontra em licença maternidade. Pela legislação orgânica do município, é viável o projeto de lei e é do Poder Executivo a competência exclusiva para tal iniciativa. Portanto, há respaldo legal do prefeito, como expõe suas razões motivadoras. Quanto ao aspecto financeiro, a contratação emergencial será suportada pelo orçamento municipal. O projeto de lei mostra-se perfeito e pronto para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Em face do exposto, o projeto de lei é constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa e no mérito também deve ser acolhido. Por isso, as comissões opinam que o projeto de lei seja levado à apreciação do plenário e sugerem a aprovação. Sala das sessões de 22 de fevereiro de 2016. Comissão de Justiça e Finanças. Ivanor Bossi, presidente. E relator, Iludite, membro. Rogério Jamburg, membro. Comissão Ordem Econômica e Social. Paulo Betti, presidente e relator. Natânia Leix, membra. Maria Rosane Bansker, membro. Coloco o parecer número 016 de 2016 em discussão. Não havendo ninguém para discutir, coloco o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário para que faça a leitura da emenda do projeto. Projeto de Lei número 012/2016. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professor e dar outras providências. Coloco o projeto número 012 de 2016 em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento do vereador João Orban Scarpinda Rocha para o prefeito municipal de Carazinho, solicitando que tome providências visando a recuperação da estrada Ponte do da Várzea até a 386. Coloco em votação o requerimento do colega vereador de Morvan. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Como na última sessão o colega vereador abre o espaço para encerra um e começa outro. Encerra um dia, abre o espaço. Encerrada a ordem do dia, entraremos no espaço destinado às explicações pessoais. Como o colega vereador estava escrito na última sessão, pode fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem, minhas saudações. Semana passada eu tinha me inscrito para usar o expediente, aí como eu tinha encerrado a sessão, hoje eu
Estou inscrito por primeiro, então por ordem de inscrição. Queria colocar para os novos colegas, vereadores, as pessoas aqui presentes, a comunidade geral, que não sei se é vantagem falar em causa própria, mas eu queria colocar aí para os novos colegas e a comunidade aqui presente o investimento que eu fiz em Coqueiros do Sul. Uma coisa nova. Poucos dias atrás, uma moção parabenizando a Imater. Daí, como eu fiz uma construção de composto bar, onde eu vou prender minhas vacas. É uma tecnologia nova, que é uma tecnologia americana, que eu comecei, é pequena, é apenas para 42 vacas, né? Mas é um investimento de R$240 mil, 200 financiado e R$40 mil próprio. Isso é o amor que eu sinto por Coqueiros do Sul. O investimento que eu fiz é porque eu gosto de Coqueiros do Sul. Eu vou ficar em Coqueiros do Sul. E tomara que dê certo, que mais a população de Coqueiros do Sul consegue fazer isso. Tomara que dê certo. Porque hoje a recém faz uma semana que eu prendi as vacas. Faz agora 5 ordenhas hoje de manhã que eu botei as vacas na lenhadeira nova. É difícil, quase não conseguimos colocar, mas a gente fez o máximo para conseguir acertar. Também graças ao meu filho, que se formou veterinário, que foi através de um professor da UPF, que conseguiu fazer um estágio lá na região de Castro, Paraná, que é uma região desenvolvida, e ele conseguiu um emprego na Cotrijal, e a Cotrijal está incentivando os agricultores para partir nessa parte, porque a atividade que nem nós estávamos fazendo não era mais viável, porque a pequena propriedade e ladeira brava não consegue produzir leite por causa da coluna de casco, coluna de tudo. E hoje então, apenas queria colocar isso para vocês, que eu queria falar semana passada. Mas também quero convidar que todos venham olhar como é que está funcionando. Também sobre a divisão, eu acho que é justo a inflação. 10% que nós aprovamos. Pena que essa semana veio uma visita de um funcionário, que é onde vereadores foram falar que eles queriam dar 15%. Mas como é que 15%, novos colegas, como é que podem prometer 15% se o projeto era apenas 10%? Como é que prometem 15% se o projeto é 10%? Explica isso para mim. Quem é que fez os cálculos? Como é que sai falando em 15%? Era 10% e nós aprovamos, todos eles. E os vereadores aprovaram um projeto, e os restos votaram contra. Sobre a ata que o nobre colega Delcio discutiu, o presidente dessa casa tinha terminado a sessão. Como é que vocês vão discutir um assunto? Se o presidente terminou a sessão, os colegas discutem um assunto depois de terminar o assunto e querem botar em pau, em ata. Se já tinha encerrado a sessão. Deu uma autonomia para o presidente. O presidente tem que ter autonomia aqui dentro dessa casa. Vereadores que não foram presidente dessa casa nem sabem como é que é presidente. E querem botar o pingo no i. E querem discutir assunto que já tinha terminado a sessão. Muito obrigado. Convido o vereador Delcio Guedin para fazer uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, me chamou a atenção, senhor presidente, comunidade aqui presente. Nós já tinha feito o pedido antes que fosse votado, pedido de informação do vereador de Morvan, que já está por 3 sessões nessa casa. O senhor Alceu
aqui está para saber do andamento dessa situação. Então, senhores colegas vereadores, eu acho que para certas coisas passa-se por cima do regimento, se vota imediatamente. A contratação do professor é necessária, precisa ter esse professor para os nossos alunos. O nosso produtor, que contribui para o município, que com certeza o vereador Ivanor fez um investimento bem alto em sua propriedade, assim como o senhor fez, e merece atenção. Então, colegas vereadores, se não querem votar, não querem aprovar, mas pelo menos resolvam essa situação desse senhor e que tem muitas outras colegas vereadores que precisam de atenção. As nossas estradas em dia de chuva tão complicado. Tem muita coisa que precisa ser feita. Mas espero, senhor presidente, que na próxima sessão já venha para essa casa a resposta do pedido, mesmo sem ter sido aprovado, e que a situação seja resolvida. Eu realmente espero isso. Vereador Hilton, o senhor contou de que nunca na história de Coqueiros, ou poucas vezes na história de Coqueiros, se deu um aumento de 10% do funcionalismo. Concorda? O senhor tem totalmente e plena razão disso. Só que nesses últimos anos, o senhor lembra de nossa inflação ter chegado a 8,35% ao ano? Não chegou. O aumento real dos nossos funcionários foi de 1% e pouco. Falamos de aumento real ao funcionalismo. Quando falam de que nós votamos contrários à reposição salarial dos secretários, prefeito, vice, vereadores, votamos ao contrário, sim. É um direito que nós temos de receber a inflação, a reposição da inflação. É um direito, mas não é um dever. Ontem, na legislatura passada, eu fiz parte, eu votei favorável na época, onde o salário dos vereadores chegava aproximadamente a 2 salários e pouco, e hoje está se mantendo até um pouco a mais do que isso ainda. Onde que eu digo que votamos contra, porque esse recurso poderia ter usado em outras fontes. Mas nós estamos ganhando pouco. Merecemos sim o nosso salário, prefeito e vice recebe para fazer o trabalho, assim como nós recebemos para contribuir com a comunidade. Só que em épocas de crise essa de que eu não tenho lembranças de muito tempo atrás, foi em 88, quando meu pai fez a Rede Luz, que a partir dali que eu comecei a entender o que valia o dinheiro e o que não era dinheiro. Mas depois dali, crise financeira, que nem essa que está por vir e essa que nós estamos enfrentando, acho que não tivemos. Tivemos sempre safras boas, nós aqui em Coqueiros do Sul, graças a Deus, um lugar abençoado, onde que poucas vezes sofremos temporais. Então acho que nós queríamos que esse recurso, esse pouco recurso, fosse investido em situações que semana passada eu fui cobrado de que uma pessoa precisava de um curativo em casa, não tinha condições de ir. Parece que não tinha pessoas para se deslocar até aquela casa. Então, se vocês acham que está tudo mil maravilha, eu acho que não. Com essa economia que nós faríamos, com certeza, com baixo custo, resolveria esse problema da situação de acesso da propriedade do senhor. Então, colegas vereadores, não me lembro agora aqui de quem falou que estamos levando para o lado pessoal contra o presidente, contra o jurídico. Aqui eu já disse, tenho dito e continuo dizendo de que pessoal é nós brigar lá fora. Aqui nós estamos discutindo pela comunidade, nós estamos discutindo por Coqueiros do Sul, que nós estamos defendendo alguém, o interesse de nossa comunidade. Seus colegas podem ter certeza disso. Assessor jurídico, doutor Cloir, eu não tenho mágoa pessoal nenhuma do senhor. Nós vamos discutir aqui dentro durante esse ano todo. Espero que sim. Ou daqui a pouco nós vamos entender uma altura. Mas pessoal aí fora, pode ter certeza, presidente, vereador de Lamarca,
da vida pessoal do senhor, eu não tenho nada a ver com ela. Mas os interesses dos nossos eleitores, da população de Coqueiros do Sul, os interesses do nosso regimento, aqui dentro dessa casa, eu vou sempre defender. O vereador Ivanor falou de que, depois que o presidente encerrou a sessão, de que foi pedida a prorrogação. Só que, senhor vereador Ivanor, senhor presidente, nós já tínhamos passado de 2 horas de sessão. Então, quando fechar as 2 horas, o senhor teria que ter encerrado a sessão. Só que nós já tínhamos passado um bom tempo das 2 horas de sessão. Aí o senhor se lembrou, eu vou interromper a sessão. Nós estamos zerados. Só que eu não tenho como adivinhar de que depois que o senhor iniciou as explicações pessoais, de que o senhor vai encerrar a sessão. Agora sim, vamos cumprir o regimento. Fechou em 2 horas. Alguém faça o pedido para prorrogar e o senhor, por favor, coloque em votação. Onde que aqui, nas explicações pessoais, é a oportunidade que nós temos de falar o que se passou durante a semana, das reivindicações de muitas pessoas, para trazer aos colegas vereadores e assim como os colegas vereadores trazer a nós também. Essa tribuna aqui não é só para o vereador usar, é para os 9. Então chegar ao ponto de cortar o direito, é um direito, mas não é uma obrigação, mas é um direito que nós vereadores temos de usar as explicações pessoais para defender a nossa comunidade. Então, senhores vereadores, a comunidade, os funcionários sim, mereceram esse reajuste de 10%, para tanto que foi aprovado por unanimidade. Só que os colegas que votaram contrário, queriam que esse recurso fosse usado em outra forma, para outros fins, que tem muita coisa a ser feita em nosso município. Tem muita estrada, senhores colegas, sem cascalho. Os senhores sabem disso. Tem pontes se deteriorando, onde que espero que realmente não aconteça nenhum acidente ali, porque ali cruza o transporte escolar também, que é essa ponte que dá acesso aqui embaixo do Norberto Guilherme. Está horrível aquela situação. E que Deus o livre cruze um micro com os alunos, talvez com o filho do conhecido, e aqui de Coqueiros, com nossos filhos de Coqueiros, aconteça algo naquela situação. E não é de agora. A estrada do senhor Alceu não é de agora. Espero que realmente o quanto antes resolvam essa situação e larguem demanda e picuinhas para resolver essas situações. É para Coqueiros do Sul, nós temos que ter um pouco de igualdade, ter um pouco de direito, onde que sempre colocam aqui nessa casa de que em certas propriedades às vezes são realizados diversos serviços de horas e horas de máquina, onde outras pessoas solicitam meia hora, 1 hora, não são atendidas. Tem muito bueiro trancado, muita sarjeta para ser limpa. Acredite, senhores colegas, que vocês vão vir aqui se defender de que foi feito isso, de que foi inaugurada obra, de que foi feito aquilo. Realmente, a administração lá está para isso, para fazer. E nós, vereadores de oposição, estamos aqui não criticando, apenas apontando onde há problemas. Senhores colegas vereadores, quando os senhores eram oposição, na época, enchiam essa casa de indicação. O que hoje nós poderíamos fazer muito bem sim. Mas até que até o colega vereador Ivanor colocou de que isso causa só mais transtorno, que tem que ir direto ao secretário. Mas chega numa altura, o secretário não resolve, e a gente fica indignado, e o povo também procura uma solução, porque, que nem o vereador Ivanor colocou, só para finalizar, os que aqui em Coqueiros do Sul ainda residem, é porque realmente gostam do nosso município,
assim como eu acho que todos que aqui estão no nosso município, porque é um lugar bom de se viver. Apesar das picuinhas políticas, é um lugar bom de se viver, é um lugar tranquilo. Só que nós temos que tirar um pouquinho isso para que as pessoas sejam valorizadas, para que menos pessoas se afastem do nosso município. Obrigado, presidente. Não tendo mais vereadores inscritos para as explicações pessoais, passamos para o encerramento da presente sessão. Encerra a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 29 de fevereiro, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo. Tenham todos uma boa tarde e uma boa semana. Senhor presidente, um pedido, eu acho que todos os colegas vereadores com certeza iriam aceitar. O que Vossa Excelência acha de nós conseguir mudar a próxima sessão para a parte da manhã? Porque acredito que todos já têm colheita, têm lavoura, poderia ser colocado como a vez passada a gente já fez, às 9 horas da manhã, ou à tardinha, algo que possa ser discutido com todos os vereadores. Se vocês acharem que deve ser de manhã, por mim não tem problema. Eu acho assim que nós podíamos passar mais uma sessão e daí nós ia decidir. A próxima, daqui a 14 dias. Porque nós geralmente a safra passa rápido, né? Em 30 dias. E daqui a 14 dias que eles começam a principal safra hoje. Não é muito cedo, Cláudio? Se nós ficar no mínimo 4 ou 5 sessões fazendo pela parte da manhã ou à tardinha, não vai mudar em nada, porque se nós pegar uma sessão antes ou depois, simplesmente vai favorecer que tem pessoas que já têm soja seco, e tem milho e tem assim por diante. Porque ele decidiu a maioria eu acabo. Vamos curtindo semana que vem, vamos curtindo. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos discutir na próxima sessão. Eu concordo contigo de ser de manhã, mas já tem marcado a data para fazer uma prestação de conta aqui às 14h30. Então, na próxima sessão, eu até por mim serviria a partir da próxima ser de manhã. Da minha pessoa, mas vamos deixar a próxima sessão com o mesmo horário. Tá bom assim? Eu acho que seria melhor. Senhor presidente, Eu acho que seria melhor. eu gostaria que os colegas vereadores durante a semana pensassem sobre o horário. Nós, no nosso mandato, até então, fizemos toda essa mudança sempre pela parte da manhã. E eu ainda acho que à noite seria melhor. Porque 19 horas, 20 horas, ninguém pode de noite. Ninguém pode. Entendeu? Então, eu acho que se o objetivo da mudança de horário é em função da colheita, então que se fizesse no horário da noite. Estamos levantando essas ideias, então na próxima sessão vamos resolver isso aí. Mas na próxima tem que contar e aí discutiremos o melhor horário, tá bom? Sim. Voltamos